Clara e estamos aqui com a professora Carla, atualmente professora de espanhol nas turmas do primeiro ano, e estamos aqui com o intuito de aprendermos com os momentos de superação dela. Bom dia, meu nome é Carla Sandra Rodrigues. Esse ano estou lecionando as disciplinas de trilhas e espanhol nos primeiro e segundo anos, mas minha área mesmo é História e Geografia. Tia Carla Sandra, como você conseguiu superar os desafios que enfrentou em sua vida? Bom, eu sempre tive uma base muito forte, que foi minha mãe, e ela me ensinou também a ser forte e ser pé no chão. Ou seja, então todos os problemas que vinham chegando nas nossas vidas, eu sabia que de uma forma ou de outra eu tinha que aprender a superar e enfrentar. Então eu tive que ser forte mesmo quando eu era frágil. E aí, graças a Deus, foi dando certo. E só era eu, ela e minha irmã, que a gente morava junto, meus outros irmãos moravam fora. E a gente tinha que fazer por nós três aquilo que ninguém mais podia fazer. Tia Carla, quais foram os principais obstáculos que a senhora teve que enfrentar e como lidou com eles? Os principais obstáculos da minha vida foram, assim, a pobreza. Meu pai morreu numa época que a gente estava num patamar bom, uma condição financeira boa, mas aí infelizmente a gente teve que vir embora para o Ceará, nós morávamos na Bahia, e a gente teve que ir embora e foi tudo muito novo, principalmente porque nós perdemos tudo que a gente tinha, questão de crediário, de casa, uma vida, e foi recomeçar porque minha mãe era aquele estilo de mulher que não foi, como é que eu posso dizer, preparada para a vida. Ela foi preparada para ser dona de casa e mãe. E quando nós chegamos aqui no Ceará, no Parambu, foi tudo muito novo para ela e para nós. Então todas as regalias que nós tínhamos acabaram. Nós tivemos que começar do zero. Fome nós não passamos, mas passamos muita dificuldade. Então uma das principais foi a pobreza em si. E nós não tínhamos mais o chefe da casa para trazer a alimentação, para sair para trabalhar, e minha mãe estava toda perdida, né? E quando ela começou a ver que a partir de agora ela seria o pai e a mãe, aí foram que as coisas foram começando a mudar. A senhora poderia falar um pouco quais foram as estratégias ou recursos a senhora utilizou para se manter motivado durante a jornada de superação? As estratégias foi sobrevivência mesmo, né? Eu via minha mãe numa luta constante, tendo que sair para trabalhar, e a responsabilidade dela, eu mesmo criança, mas eu já conseguia entender o que é que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo era por nós. Então, houve-se uma responsabilidade para mim, dentro de mim, assim, a gente estava tipo que sozinho, porque meus irmãos não vieram com a gente e nós apenas 3 mulheres, eu era uma criança e a minha irmã bebezinha. Então eu tive que aprender e a fazer tudo que a gente fez por nós mesmos, por questão de sobrevivência e de tentar mudar a vida de minha mãe, porque mesmo eu ainda sendo uma pré-adolescente, eu via o sofrimento que era da minha mãe e eu não queria isso ali para ela a vida inteira. Tia Carla, quais foram as lições mais importantes que a senhora aprendeu ao superar suas dificuldades? Uma das principais é que Deus está com a gente em primeiro lugar e que a nossa família, se a gente tiver uma família pé no chão e unida, a gente sai de qualquer buraco, de qualquer sufoco. E que minha mãe, abaixo de Deus, ela foi sempre será a base de tudo. Foi ela que fez assim eu abrir meus olhos e eu queria lutar não tanto por mim, mas por ela. Como suas experiências de superação impactou sua perspectiva de vida e suas metas futuras? Bom, a partir do momento que eu consegui, né, ver a vida mais dessa forma aí, que foi minha mãe, mesmo sendo analfabeta, ela me ensinou a ter pé no chão, me ensinou a não ficar vislumbrada pelo que era alheio. E eu tiro isso muito hoje para mim. Hoje o que eu tenho é meu. O que outra pessoa que tem uma condição financeira, eu acho bonito, eu admiro, mas eu sei que aquilo ali não é minha realidade. Então,
O que eu vejo hoje é que eu sou uma pessoa muito realista nesse sentido, muito pé no chão. O que eu tenho, o que eu consegui foi através do meu trabalho e que tudo é no momento permitido por Deus. Se hoje eu ainda não tenho a minha casa própria, se hoje eu não tenho um transporte, algo mais concreto, mas eu creio que ainda vai chegar esse momento. Tia Carla, quais pessoas ou recursos foram fundamentais para te apoiar durante o processo de superação? A primeira pessoa, e até hoje ainda é minha mãe. Eu sou casada há 26 anos, mas eu nunca tive, tipo assim, eu vou sair para um lugar e eu vou comunicar meu marido, eu vou pedir a ele. Primeiro lugar, eu vou na casa da minha mãe, se ela me der a bênção, aí pronto, o resto está tudo pronto. Como você lida com possíveis recaídas ou momentos de desânimo após ter superado um desafio? Eu tenho uma base muito forte dentro de mim. Eu sou assim. Eu gosto de ser luz e alegria para quem está do meu lado. Se eu não conseguir ser isso aí, eu nem apareço. Tipo, eu tenho um grupo de amigos selecionados e eu não estou querendo ser, não estou me vangloriando, mas para todos os momentos é como se eu fosse a luz para elas. É um grupo de amigas e que quando elas estão com problema ou quando estão na alegria, o primeiro nome que elas citam é o meu. E eu sou assim, se eu estiver bem, eu faço ao dia delas ficar bem também. Se eu não tiver, eu tento me retrair um pouco, mas hoje eu vejo que a gente não tem que ter essas lembranças do passado como uma coisa ruim, mas se fortalecer mais e mais. Poxa, se eu conseguir sair daquele perrengue grande, então o resto é fichinha para mim. A senhora acredita que a superação de um obstáculo pode te trazer crescimento pessoal? Se sim, como isso acontece na sua vida? Muito, 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 muito. Você ter resiliência. Hoje eu olho para o meu passado e a Carla que comeu caroço de farinha com café, porque não tinha o pão, não tinha o biscoito. A Carla que esperou a mãe chegar 5 horas da tarde para fazer as refeições. Isso aí para mim, eu olho para o meu passado, isso aí para mim hoje é um orgulho. E eu não sinto a mínima vergonha de dizer a ninguém de onde eu vim, quem é minha mãe, o que eu passei. Para mim é um orgulho eu saber que eu tenho uma mãe analfabeta, né, e que a gente fez faxina, trabalhou em casa de filhas de prefeito da época, trabalhamos na praça. Para mim, quando eu piso na praça hoje, é um orgulho. O meu passado para mim é um orgulho. Tia Carla, que conselho você daria para alguém que está passando por um momento difícil e precisa encontrar força para superá-lo? Eu diria que num mundo tão caótico que a gente vive hoje, que a maioria das pessoas falam no amor e na amizade como uma coisa banal, eu digo a vocês que a família é a base de tudo. Os nossos pais, os pais de vocês, são as principais, as peças fundamentais para que vocês tenham esse crescimento assim como eu tive, né? E que ainda tem sim amizade de verdade e o amor verdadeiro. Não se percam nessa ilusão de fofoquinhas, de modismo. Se apeguem à família de vocês e tudo vocês vencerão. Tia Carla, quais são os seus planos e sonhos para o futuro, agora que a senhora superou tantas adversidades? Bom, meus planos não é nem tanto em relação a mim, é em relação aos meus filhos. Eu queria que eles não cometessem alguns erros que eu cometi. Tipo, eu estou vindo para a questão financeira. Eu já trabalhei muito, inclusive sou aposentada pelo município, mas infelizmente por eu ter tido os meus filhos e eu estar muito ausente de casa, eu quis suprir neles a minha ausência e eu não soube ter essas economias para que hoje eu aposentada não precisasse mais trabalhar. Mas infelizmente também o professor só se aposenta com um salário. Ele pode trabalhar 300 horas, não vai passar de um salário. E para quem tem filhos e marido que é de roça e tem tantos afazeres, é gratificante um salário, mas não é o bastante
para sustentar. Aí eu queria, a minha preocupação hoje é em relação aos meus filhos, uma estabilidade, um emprego para eles, um emprego fixo e que eles aprendessem e fossem diferentes do que eu fiz. Certo. Se você tivesse a oportunidade de falar algo para o seu eu do passado, o que falaria? Eu falaria assim, que a Carla fosse a mesma Carla que é hoje, foi muito gratificante ter a mãe que você teve, o processo que você passou. Hoje você é uma professora conceituada, graças a Deus, no município. Todos que já passaram pelas minhas mãos, alunos, eu tenho ex-alunos que vêm me encontram no Facebook, nas redes sociais, que vão na minha casa apresentar os filhos, mandar os filhos me tomarem bênção, falar das minhas aulas, falar de como eu sou como pessoa. Então, hoje eu gostaria só de dizer assim, que eu acho que eu consegui fazer o que eu queria, que foi deixar algo de bom na vida dos meus alunos, inclusive o amor, a aprendizagem. Muitas vezes a gente tem que ser um pouco brusca, mas eu gostaria de dizer à Carla que a Carla fosse a mesma Carla que ela é hoje, com os mesmos ensinamentos que a mãe dela deu, pé no chão, humilde, e ser sempre luz e nunca escuridão para as pessoas que estão próximas a ela. Agradecemos a nossa convidada Carla Sandra. Muito obrigada pela sua participação e por nos proporcionar essa história inspiradora. Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.